Abra sua Bíblia comigo em Jeremias 31, verso 34. Vamos nós. Estão chegando os dias, declara o Senhor. Eu farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e a comunidade de Judá. 32. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando o tomei pelas mãos para tirá-los da terra do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o marido deles, declara o Senhor. Agora o verso 34. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha aliança no íntimo deles e escreverei no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Vamos todos juntos falar essa última frase aqui. 3 e... Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Aqui está o ponto dessa mensagem. Foi dado o tema a esse culto de aliança. E a gente vai falar sobre aliança. Só que antes de eu falar sobre aliança religiosa, eu preciso comunicar a vocês algumas coisas sobre a aliança universal. Todo ser humano que faz parte de uma religião, ele não vive 100% em religião. Ele é um ser humano universal. Ou seja, quando eu quero fazer uma aliança com alguém, eu preciso entender que naquela aliança tem que existir um compromisso. E nesse compromisso, as duas partes têm que se comprometer de ser fiel. Eu estou falando de uma aliança universal, não é uma aliança religiosa. Observe que nos dias de hoje, as coisas começaram a se inverter. De que forma? As alianças estão sendo quebradas, porque as pessoas estão confundindo a aliança com o contrato. Se eu pudesse ranquear a palavra aliança dentro do Evangelho, Ivanildo, eu colocaria ela entre as top 3, porque essa é uma palavra tão forte, que de Gênesis e Apocalipse, Deus cumpriu com todas as alianças conosco. Mas eu vivo em um mundo que a democracia ainda reina. Então você pode falar para mim que a palavra que resume o Evangelho para você, seja fé, seja paz, seja bondade, mas não pode deixar de existir a palavra aliança. Como é que funciona a aliança? Diferente do contrato. O contrato vem de forma, Dorielson, da sua desenvoltura. Bom, se você pode, eu também posso. Se você vai, eu também vou. Mas se você não for, eu também não vou. Isso é condições. Isso é contrato. Mas aí vem a aliança. E a aliança é compromisso. E quando eu assumo um compromisso, independente de você for ou não, eu tenho que ir. Eu tenho que fazer. Eu assumi uma aliança com você. Quando a gente vem para o âmbito religioso, aí a gente enxerga um Deus de aliança. A gente enxerga um Deus bondoso, mesmo o povo de Israel sendo mau. Deus faz dois tipos de aliança em duas épocas diferentes: a antiga aliança e a nova aliança. Na antiga aliança, Deus faz a primeira com Adão, mas eu não quero falar sobre Adão, eu quero falar sobre Noé. Deus olha para a terra e enxerga graça em Noé. Deus olha para a terra e vê o povo com o coração tão perverso, Edmilson, que ele fala: eu vou matar todo mundo. Mas eu vou achar em Noé um coração sincero. De que forma? Que me agrade. Deus chama Noé e fala: Noé, faça uma arca. Construa uma arca grande. Bote dentro 7 casais de cada animal e a tua família.
Detalhe, não para aí. E pregue o que eu estou te falando. Só que o povo não acreditou em Noé. E eu quero aqui abrir uma aspas para falar desse povo. Irmãos, naquela época, o povo vivia mais ou menos 650 anos de idade. Tu já imaginou alguém com 500 anos de idade chegar para outra que nunca viu chover na face da terra e falar, vai ter um dilúvio? Você com 500 anos, você acreditaria? Seja sincero. Você nunca viu chover na face da terra, você tem 500 anos. Alguém chegar para você e falar assim, ó, ou tu agrada a Deus, ou tu se converte dos teus caminhos, ou ele vai mandar um dilúvio. Primeira coisa que falaram, tu tá louco, Noé? Tu é um velho. Tu tá alucinado. Só que Deus é um Deus de aliança. Quando Deus volta a falar com Noé, Deus fala, não houve resposta do povo. O povo não quer seguir os meus mandamentos. A arca está pronta? Está pronta. Eriveldo, como é que esse povo se abastecia? Como é que a vegetação crescia se não chovia? Não é coisa de Deus, gente? Como é, cara, que uma vegetação vai viver sem chuva? Aí a Bíblia explica. A terra era abastecida por um vapor que saía debaixo da terra e abastecia animais, seres vivos e toda a floresta. Isso é poder de Deus. Isso é magnitude da presença de Deus instalada na face da terra. Só que o povo não tinha entendido isso. O povo estava tão cego que o povo não entendia o poder de Deus. Aconteceu que Noé colocou a família dele dentro da arca e partiu. Olha o dilúvio. A Bíblia vai dizer que Deus abriu as comportas do céu, caiu água, saiu água debaixo da terra. Morre todo mundo, velho. Só restou a família de Noé. O mais incrível dessa mensagem é agora. Abra a sua Bíblia comigo em Gênesis 9, 11. Olha o mistério aí, ó. Agora Deus vem e fala para Noé a seguinte coisa: ei, Noé, eu estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais haverá um dilúvio que ceife toda forma de vida da terra. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Eu vou voltar aqui, ó. Estabeleço a minha aliança com vocês, está no plural. Nunca mais haverá um dilúvio que ceifará a terra. Isso é a promessa de Deus. Vamos para o 12, por favor. O 12. Esse é o sinal da aliança que eu faço entre mim e vocês. Gente, agora o bicho pega. Porque os religiosos ficam para trás aqui agora. E com todos os seres vivos que estão com vocês, vírgulas, e por todas as gerações. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Quando Deus fala assim, ó, e eu faço entre mim e vocês, e com todos os seres vivos, Deus não está limitando aos crentes, muito menos aos judeus. Deus está falando assim, olha, a minha aliança é com macumbeiro, a minha aliança é com traficante, a minha aliança é com cara torto, a minha aliança é com todos os seres vivos, e por gerações futuras. Aonde está a nossa religiosidade que não entendeu esse versículo até hoje, em falar que alguém vai para o inferno, sendo que Deus tem uma aliança? A prova disso é você aqui, ó. Você nasceu crente? Você nasceu servindo a Deus? E por que Deus preservou a sua vida? É chato falar isso,
Mas é a realidade. Deus não tem aliança com incircunciso. Deus tem aliança com circunciso. Eu fiz um pacto com Deus e eu vou honrar. Mas se eu desonrar, Ele continua sendo Deus e Ele cumpre a aliança dele. Por que Deus cumpriu a aliança dele na cruz do Calvário, salvando aquele ladrão? Fala para mim. Por causa dessa promessa aqui, gente. Todos os seres vivos. E por que a gente não aceita o ser humano como ele é? Qual é o problema? É a cor da pele? Deus quebra aqui, ó. É os status sociais? Deus quebra aqui, ó. A nossa religiosidade vai acabar matando os nossos irmãos. Coisa que Deus deixou claro. Eu fiz a aliança e ninguém vai quebrar. E a prova dessa aliança, o símbolo foi um arco-íris. Há quem diga que o arco-íris na Disney é o casamento da raposa. Há quem diz que o arco-íris no LGBT representa nada disso. O arco-íris representa a presença de Deus e a aliança com a terra. Ache ruim quem quiser. A aliança de Deus é feita por amor e através da graça. Achando Deus mais um homem na terra, Ele chama esse homem e fala bem assim: ó, ei, já deu para tu aí, sai da tua terra. Eu lhe mostrarei um lugar. Eu vou para onde? Fique calado, só siga o meu caminho. A Bíblia fala que Deus chama Abraão e fala assim, Doriel, só: eu darei para ti uma grande nação. Gente, que promessa é essa? Alarmante. Abraão nem filho tinha. Aí Abraão interroga a Deus assim: como? Você não tem um filho? Eu vou lhe dar. A Bíblia diz que Abraão estava em um ponto alto da terra. E Deus fala assim, ó: Abraão, estás enxergando? Estou. Leste, oeste, sul, norte? Estou. Pois eu darei a ti até onde as tuas vistas alcançar. Mas como? Se não tinha herdeiro, será que vai ser o meu empregado? No dia que Deus visitou Abraão, Abraão pensou que era 3 homens. Oxe, era 3 vasos de lá do céu. Eram os 3 homens de branco lá de cima visitando ele. E fala: ei, eu lhe darei um filho. Atrás da tenda, Sara deu risada. Tu duvidaste, Sara, da minha palavra? Não, mestre, mas tu riu, tu duvidou. Eu tenho uma aliança com teu esposo, Abraão, e eu irei te honrar. Sara, você, um ser humano, mandou Agar se deitar com quem? Com Abraão. Mas o problema não era esse. É que a aliança estava entre o casal. Você está entendendo o compromisso? A aliança não tem fim, não tem começo. Não tem como você distinguir onde está o começo dessa aliança e o final dela. É um círculo. A gente vive dentro de um círculo que Deus é o protetor. A gente vai sair daqui entendendo o que é aliança hoje. Aí Deus chega para Sara e entrega Isaac. Só que existiu, gente, um problema no meio disso. Existiu um problema, Ivanildo. Nessa época, para você se fazer uma aliança com alguém, sabe como era? Eu vou explicar. Você pegava vamos dizer aqui, 2 reis, quer fazer uma aliança. Naquela época eram muitos reis, né? Olha, eu não quero mais guerra contigo. Então vamos fazer uma aliança, nós dois? Vamos. Vamos matar os animais? Vamos. A forma de matar os animais não era matar, tirar todo o sangue, lapidar no meio e partir eles em 2 pedaços e deixar o meio livre. Por que o meio livre? Porque eles iam passar juntos, um vindo e o outro indo, com uma tocha de fogo na mão. Trocavam a tocha de fogo e falavam: agora a gente tem uma aliança. Enquanto não existisse isso, não era aliança, era contrato. Contrato se quebra, aliança não. Com Abraão foi a mesma coisa. Abraão falou:
Deus, e qual é a garantia que eu vou ter disso? Deus falou: pegue lá as cabras, as ovelhas, e traz para mim todas com 3 anos de idade. Agora mate, parta no meio e abra. A Bíblia fala, isso é Bíblia, que esse mistério aqui foi diferente. Adão não passou, Abraão não passou, quem passou foi Deus. Sabe como? Deus manda um sono profundo em Adão e fala: lembra da aliança? Ela se cumpre agora. Deus vem como tocha de fogo e passa no meio do sacrifício que Abraão levantou para ele. E ali Deus está dizendo: ei Abraão, eu não quero que você passe aqui, eu estou passando sozinho, porque se a sua geração não cumprir contrato, eu vou continuar com minha aliança, e eu não vou deixar ninguém padecer, porque eu falei que eu iria abençoar a sua geração. É aliança. Mesmo você sendo falho, pobre, pecador, existe uma aliança. E essa aliança ninguém quebra, Cleiton. Quem é tu? Quem sou eu para quebrar uma aliança do céu com a terra? Mas diz para mim, Erivel, como é que essa aliança ia se cumprir se a descendência de Isaac e de Abraão estava presa no Egito? Vocês lembram? 200 anos preso já no Egito, o povo apanhando feio dos egípcios. Só que existe um ponto muito crucial no meio disso. Deus deu Isaac a Abraão e chegou a hora de Deus pedir a Abraão Isaac. A Bíblia diz que Isaac tinha 17 anos. Deus visita Abraão em uma noite e fala assim: ei, chegou a hora, me dê Isaac. Irmãos, toda aliança exige um sacrifício. Toda aliança exige um sacrifício. Imagine você criar uma criança que Deus lhe deu, e com 17 anos Deus lhe visitar de noite e falar assim: ó, levante, chegou a hora, me devolva ele. Abraão era tão esperto, Patrícia, que Abraão nem avisou a Sara. Sabe por que Abraão não avisou a Sara? Isso é conjectura da minha cabeça. Porque se Abraão avisa a Sara que ele ia levar Isaac para matar, ia dar um problema, pastor, naquela noite. Era capaz de Abraão ficar morto ali mesmo. Oxe! Ô irmão, vamos ser sinceros, a gente é humano, mas a gente pensa que o povo daquela época, de Wilson, era muito espiritual. Não era não, viu? Era humano igual a gente. Era ser humanos igual a gente. Olha o que aconteceu. Abraão levanta. Obrigado. Abraão levanta no sussurro, pega Isaac, os empregados, e sai. Eu vou para onde? Só vá, eu lhe mostrarei. Quando chega no lugar do sacrifício, Abraão pergunta: Deus, está tudo certo, cadê o sacrifício? Aonde está? De duas uma, quando ele descobriu que realmente tinha que ser Isaac. Abraão já estava velho, Isaac novo. Eu imagino que ele pensou: bom, de duas uma, ou Isaac vai correr e eu não vou conseguir acompanhar ele, ou ele vai me dar as mãos e a gente vai fazer o sacrifício. Assim foi feito. Isaac deita. Quando Abraão levanta um machado, sei lá o que foi, aparece um anjo. A aliança que Deus faz também é protetora. Ele protege a tua casa. Sabe por quê Abraão fez aquilo? Porque em Hebreus, com um autor desconhecido, a Bíblia fala que Abraão tinha certeza que Deus poderia ressuscitar Isaac. Sabe por quê? Por causa da aliança. Como é que Deus vai completar aquela aliança sem Isaac na terra? Porque, por informação de vocês, existe uma guerra até hoje. E essa guerra foi criada por Ismael e por Isaac. Você acha que essas guerras aí é nova? Aí você quer espiritualizar os dois? Os dois eram ser humano igual a gente.
Um anjo desce e fala assim, ó, Neide: ei, eu vi em você muita fé e um coração justo. Pois tire teu filho daí, com outras palavras, tire teu filho daí, porque eu conheço o teu coração e a minha aliança está de pé. O problema disso, sabe o que era? É que Isaac ia morrer de uma forma muito feia. Eu expliquei para vocês como era feito o sacrifício de animais. E Deus pediu o mesmo sacrifício com Isaac. Pense comigo, Abraão fura o pescoço, espera o sangue cair dentro de uma bacia, abre Isaac e queima Isaac. Gente, Abraão ia fazer. Abraão ia fazer. Será que a gente tem coragem? Eu estou aqui pregando, eu não tenho. Eu sou realista. O Deus que Abraão servia, Abraão sabia que mesmo das cinzas, depois de queimado, Deus podia ressuscitar Isaac e completar a boa obra. Só que agora Isaac está vivo e Deus precisava estabelecer em escritas, porque até o momento não tinha escritas, isso era falado através de profetas. Aí Deus pega Moisés e fala assim: Moisés, eu vou te usar para libertar o povo. Só que a libertação do povo está dentro da aliança que Deus fez com Abraão. A descendência deles ia alcançar a terra prometida. Ó, como as coisas de Deus é ligada uma na outra. Aí Deus pega Moisés e fala assim: Moisés, suba no Monte Sinai, pois eu tenho que revelar uns mistérios para você. Chega lá em cima, Moisés fala: diga, Deus. Não é assim, diga não. Fique 40 dias aí. Como é? 40 dias para me ouvir a tua voz. 40 dias. E nesses 40 dias sai a tábua da lei. E nessa lei, não era uma lei igual no Nova Aliança não, Dorielson. Era olho no olho, dente no dente. Tanto que quando Moisés desce, Moisés encontra o povo adorando outros deuses. Ele quebra a tábua de raiva. Aí ele sobe de novo e faz uma outra aliança. E Deus escreve tudo de novo. Tudo de novo. Tudo de novo. Isso é Deus provando a aliança que Ele tem conosco. Erivelto, o que é que essa velha aliança quer falar e revelar? A velha aliança quer revelar a santidade de Deus e o pecado do homem. O homem sempre vai ser falho, mas Deus, com seu amor, nunca vai quebrar a antiga aliança. Chegamos na nova aliança. Vai passar rápido aqui, gente. Abra sua Bíblia comigo. Lucas 22, verso 20. Aqui está a nova aliança. Aqui precisa prestar muita atenção, porque é o tempo que a gente está vivendo hoje. Aí, o que Jeremias falou no capítulo 31 e no verso 31 começa a acontecer agora, e de forma muito clara, e de tempos diferentes. Observe que na antiga aliança o sacrifício era animais, os símbolos era arco-íris, circuncisão, 10 mandamentos,
Aí agora, Deus viu que o ser humano não era capaz de permanecer na lei. Ele falou: eu vou enviar meu filho. Na última ceia, quando Jesus já tinha visto praticamente tudo como seria, ele declara algo muito forte. O verso B desse versículo diz assim, ó: esse é meu cálice, é a nova aliança no meu sangue. Eu vou repetir para vocês: este é o meu cálice, esse é o cálice. Simbologia: é a nova aliança no meu sangue. Não existe mais animais, que é derramado. Olha para aqui que coisa forte. Que é derramado. Gente, tudo que é derramado não tem valor. Derramou, acabou, não tem mais volta. Só que ele completa: em favor de vocês. Aqui, Jesus está falando assim, ó: a época da circuncisão acabou. Eu faço uma aliança com vocês e eu coloco eu como sacrifício vivo e agradável, para que nada mais tire a paz de vocês, nada mais venha interromper, nada mais vai interromper. Antes tinha que um sacerdote levar o meu sacrifício. A partir de alguns dias as coisas vão mudar. Você vai ter livre acesso. Aliança. O Getsemane aconteceu. Os 3 dias que Jesus passou desaparecido, sabe onde Jesus estava? Os cativos. Tinha muita gente na época de Adão que não conhecia. Ele foi resgatar esse povo, um por um. A justiça de Deus é tão fiel e pura que nem esses eles esqueceu. Nem esse povo que morreu antes ele esqueceu. Ele voltou para pegar. No terceiro dia, a minha Bíblia, e eu acredito nela, vai me dizer que a cruz já está vazia, o túmulo já está vazio, e não há outro redentor a não ser aquele que vive. Nunca haverá outra aliança a não ser a aliança de Deus para com o homem. E o que era arco-íris, agora é cruz. O que era circuncisão, agora é cruz. O que era a tábua da lei, agora é cruz. Agora é cruz. E nos pés da cruz, Paulo falou que não tem branco, preto, baixo, alto. Todos somos um em Cristo Jesus. A gente tem muitas diferenças. Muitas diferenças. E é isso que complica a gente. E isso é até bom. Diferenças biológicas. Eu sou homem, tem homens, mas aqui também tem mulheres. Diferenças profissionais. Você escolheu ser um pedreiro, eu escolhi ser um produtor musical, ele escolheu ser um eletricista, o outro escolheu ser um taxista. Diferenças sociais. Eu tenho condições, outro tem, mas outros também não têm. Diferenças eclesiásticas. Deus separou pastores, Deus separou os evangelistas, e Deus separou também os presbíteros. Existe também a hierarquia. Isso aí é diferença. Quem Deus reservou para o santo ministério, mas também quem Deus reservou para sentar nas cadeiras. Existe todos os tipos de diferença. Mas a minha Bíblia diz que só há um caminho, e o caminho é aos pés da cruz. Quando chega aos pés da cruz, não tem branco, não tem preto, não tem alto, não tem baixo. Você tem que se baixar a sua cabeça e reconhecer: Cristo vive, reina para sempre, e não há outro além dele. Toda honra, toda glória seja dada ao Cordeiro vivo, vivo.
No Antigo Testamento, o Jordão abriu para Eliseu, o Jordão abriu para Elias, o Jordão abriu para Josué. Mas quando chega no Novo Testamento, a Bíblia fala que João Batista vai batizar Jesus, o Jordão não abre não. Logo com Jesus, o Jordão não vai abrir. Mas sabe por que o Jordão não abriu? A minha Bíblia conta que Jesus entrou, foi batizado, saiu. Mas quando saiu, ele orou, e sabe o que abriu? O céu abriu, e de lá veio uma voz: esse é o meu filho amado. A época atual, 4 anos atrás, a gente viveu uma pandemia. Na pandemia, o boteco do Zezinho fechou, a lan house do Vaso fechou, só não fechou funerária, mas o resto fechou, mercado fechou. Agora me diga, o céu fechou? O céu fechou? Tudo praticamente fechou. Aqui é Deus dizendo: eu quero relacionamento com vocês. Eu preciso que vocês entendam o compromisso que eu fiz com vocês, e até hoje eu cumpro. Eu sou fiel, eu sou majestoso. Se eu quiser eu quebro, mas eu zelo pela minha palavra. A Bíblia fala que quando Davi foi servir comida para os irmãos, olha, quem tem aliança é diferente. Davi escuta Golias bagunçando com o povo. Davi volta até Saul e fala: ó, o teu servo vai matar aquele cara, o teu servo vai matar aquele incircunciso. Davi nem chama filisteu, chama incircunciso. Não tem aliança. Golias não tem aliança, Davi tem aliança. Você sabe o que acontece? Quando chega no campo de batalha, Golias olha para Davi e fala bem assim: é tu? Tu tá achando que eu sou um cachorro? Tu quer me matar com pedra? Eu vou pegar cada pedaço teu e vou dar para as aves comer. Não vai nem vai ter sepultamento, que ninguém vai nem achar o resto do teu corpo. Davi olha para Golias e fala: tu vem com lança, pois eu vou com a força do Senhor Jesus. Eu tenho uma aliança, e ele é por quem tem aliança. Ele não é por religiosos, ele não é por crente, ele não é pelo ateu, ele é por quem tem aliança. E quem tem aliança é você, sou eu. Estamos de pé até hoje. A minha vida é regida por aliança. Se não tivesse essa aliança, aonde eu e você estaria? Fala para mim, fala para mim. Fala para mim, o cuidado de Deus é tão grande que ele fez uma aliança lá atrás e nunca mais teve dilúvio. Ele fez outra aliança lá atrás, que ia abençoar a descendência de Abraão. A descendência de Abraão chegou até nós. Não é verdade? Ou você acha que você é descendente de quem? Hã? Chuta aí. Hã? Você está entendendo o que a gente precisa entender sobre a aliança? É muito além de uma religião, irmãos. É muito além de um culto. É muito além de um levantar de mãos. É um Deus todo-poderoso, que tem uma majestade tão gigante que nem você nem eu pode enxergar ele de perto, senão nós morremos. Agora imagina as pessoas pegarem um arco-íris e falar que representa mas a minha Bíblia diz que Deus também tem aliança com essa turma. Aí me diga, quem é tu na fila do pão? Ninguém. Porque se Deus quiser, Deus quebra a aliança contigo. E tu vai para onde? Tu vai seguir quem sem aliança? Tu vai vencer que guerra sem aliança? Hein? Tu vai adorar quem sem aliança? Chegou o dia, chegou a hora.
E essa aliança foi selada lá na cruz. Será que você pode erguer as suas mãos e falar: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Eterno, por essa aliança. Obrigado, Pai. Não seríamos nada. Eu vou te dar 1 minuto para você agradecer a Deus com as mãos para cima, irmãos. Abre a sua boca, glorifica Ele. Fica de pé para adorar Jesus. Fica de pé dando glória a Deus. Fica de pé dizendo: obrigado pela tua aliança, Jesus. Obrigado pela tua aliança, Pai. Obrigado pela tua aliança, Jesus. Aí, para completar, o apóstolo Paulo fala bem assim: pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem toda a criação será capaz de me separar do amor de Cristo. 1 minuto para você agradecer a Deus. 1 minuto para você agradecer a Deus pela aliança. Pela aliança. Se você entendeu a aliança, você está agradecendo. Eu não vim pregar para crente, eu vim pregar para quem tem aliança. Eu não vim pregar para religioso, eu vim pregar para quem tem aliança. E ao sair desse culto pode acontecer qualquer coisa. O inimigo pode tentar você. Você pode arrumar uma confusão. Mas eu garanto para você que você tem a aliança e você vai vencer mais uma semana aos pés da cruz. Não existe diferença aos pés da cruz. Paulo foi muito claro: não tem cor de pele, não tem altura, não tem judeu, não tem nada, todos somos um aos pés da cruz. E agora você está aos pés da cruz. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava os meus erros. Ei, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Ei, eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase: atire a pedra quem nunca errou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Ei! Sua irresistível graça me alcançou. Pega as tuas mãos. Quem é esse? Diz que era assim. No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados. Quem é esse? Canta! No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou. Eu não te troco, canta! Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim
hoje é a sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi eu não te troco, eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, a minha alma buscava. Minha vida foi então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Vamos! Aleluia. Sei que és digno ao rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar pois tudo que tenho é um aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Só tu és santo, 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 santo eternamente. Será que você pode levantar suas mãos e dizer obrigado, Jesus? A tua redenção, a tua graça me alcançou, Espírito Santo. Faça uma oração de agradecimento, querido, com suas mãos para cima. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, a tua graça me alcançou. A tua graça me alcançou. A tua graça me alcançou. Aplaude Jesus.